Em um mundo onde as organizações enfrentam riscos cada vez mais complexos, surge um conceito que vai além da prevenção. Uma cultura de integridade, controle e responsabilidade. Hoje vamos abordar o que é compliance, como funciona esse sistema, quem são os profissionais que monitoram as condutas, apuram desvios e desenham as políticas de prevenção. E por que o compliance se tornou uma das ferramentas mais estratégicas no combate à corrupção e aos crimes corporativos. Nesse episódio da série Cúpula Criminal, você vai entender o que é um compliance, porque ele é vital no cenário jurídico atual e quem são os especialistas que operam essa engrenagem silenciosa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cúpula Criminal. Meu nome é Samuel Queiroz Júnior, eu sou advogado da área empresarial, trabalhamos há 21 anos nessa área, sou sócio do WTP Advogados em São Paulo, sou baiano e nós trabalhamos em uma área muito específica do direito, que é o direito empresarial criminal. Então nós temos um grande expertise na área de compliance, na área de evasão, crimes tributários, crimes contra o sistema financeiro nacional, proteção de dados, LGPD, e a gente viu ao longo do tempo que o empresariado ele precisava de medidas protetivas para evitar se imiscuir, ser atraído, estar imbricado em determinadas situações que poderiam, porventura, gerar repercussões penais. Meu nome é Thiago Félix, eu sou especialista na área penal econômico, em investigação defensiva, e hoje vou conversar um pouco com vocês aqui sobre a compliance. Os Estados Unidos, eles têm um advogado para prevenção. No Brasil, o que acontece? Espera dar o problema, espera acontecer algo para posteriormente contratar um advogado. Então o compliance ele teria que ser a visão dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ter o advogado, independentemente, não é só quando tem um problema, é exatamente para mitigar um problema. Compliance vem do inglês to comply, que significa obedecer, estar em conformidade. E o compliance ele veio para o Brasil depois do escândalo das grandes construtoras pelos quais nós passamos há um tempo não muito remoto na história de nosso país, como uma forma de instituir normas de conduta, normas éticas, procedimentos de conformidade, procedimentos a serem cumpridos por todo o espectro empresarial, pelos funcionários, pelos colaboradores, pelos terceiros envolvidos com as empresas, de forma a evitar que essas empresas incorram em erros. O importante é entender que qualquer empresa pode e deve ter um programa de compliance, independente do seu porte. Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte, e aí eu falo no sentido das escalas tributárias de faturamento, uma empresa de grande porte. As de grande porte, todas têm. Hoje você tem o TikTok, o Instagram, você tem o Twitter, e você tem isso, e você tem desde micro-influenciadores, que são aqueles que têm um número menor de seguidores, você tem influenciadores de apenas um nicho específico, para influenciador que as donas de casa seguem. Fitness, isso, você tem nicho. E você tem os mega influenciadores que têm 10, 20, 50 milhões de seguidores. Essas pessoas, na verdade, quando elas cedem sua imagem, elas têm que entender que elas precisam se blindar, que é o que você disse, para não associar
a imagem do influencer é como se ele fosse um empresário sócio daquele produto. Não, ele está ali abrindo uma geladeira de uma determinada marca tal, mas ele está ali vendendo uma propaganda. Então, se ela vende algo na internet, opa, peraí, vamos analisar essa estrutura. Como o caso da Deolane, influenciadora. O que aconteceu? Ela estava divulgando algo e por divulgar algo ali acabaram, né, vinculando ela. E a responsabilidade de divulgar um influencer? Como que isso? Então, no contrato tem que estar tudo descrito, realmente, como que é a parceria, será que a empresa é realmente lícita? Não é apenas só vir aqui e pegar o dinheiro. Hoje nós precisamos sim nos blindar e não podemos deixar o nosso cliente, o nosso constituinte, sofrer as consequências por não ter feito nada, sofrer ali uma consequência injusta. Porque tudo isso não é só para proteger o empresário. Porque você, quando é funcionário e você cumpre as normas de compliance e você vê que num nível maior do que o seu não se está cumprindo, por exemplo, seu gerente não está cumprindo as normas de compliance e você lá está no final da cadeia lá cumprindo, dando a vida pela empresa. O que a gente estabelece? A gente estabelece sempre um sistema de ouvidoria. Porque aí, anonimamente, os funcionários fazem uma denúncia e aí eu faço uma denúncia para a ouvidoria e a ouvidoria vai apurar uma denúncia contra, por exemplo, um gerente que está perseguindo o funcionário, que não está deixando o funcionário trabalhar direito. Então, assim, você protege não somente o topo, você protege também a base. Funcionários fazem brincadeiras para chamar os clientes. Sim. E aí a gente não sabe. Eu tenho certeza que a maioria desses funcionários não assinou o termo de consentimento de imagem, o termo de uso da sua imagem. Isso é interessantíssimo, porque assim, você tem muita brincadeira. Você vê essas lojas de construtora, mercadinho, pegam os funcionários para fazer tipo brincadeira, pegadinha. Das grandes empresas com faturamentos milionários, para o pessoal de casa entender o que é uma grande empresa. Empresa que tem faturamento milionário, fatura 10, 30, 50 milhões, 100 ano. Uma empresa dessa, em geral, ele tem um departamento de compliance. O pequeno empresário, o que é que ele pode fazer? Ele pode contratar uma empresa especializada em compliance, existem várias, ou qualquer escritório de advocacia especializado. Esse escritório vai criar toda uma estrutura de normas de conformidade, né, de procedimentos, de regras. Ele vai entrar na empresa, ele vai entender com os funcionários. Fosse um caso judicial, seria um assédio moral, uma pessoa que está sendo humilhada ali dentro, que está sofrendo perseguição. Então tem vários crimes, tem um crime de stalking, aquela pessoa que reiteradamente fica te mandando só mensagem no WhatsApp, só ligando, pedindo alguma coisa, assim, onde você tá? Tô chegando aí, fica te perseguindo. Então existem algumas medidas que podem ser feitas. Agora, se recebe um assédio, ela pode registrar um boletim de ocorrência, só que, né, tem que estar bem amparada. E eu sempre falo, você tem o direito de gravar independentemente de autorização. Isso. O compliance empresarial é uma coisa, o compliance criminal é totalmente diferente. Existem empresas que são muito sensíveis, que às vezes, se um funcionário pisar fora da linha ali, ele pode contaminar toda uma infraestrutura, um projeto. A mesma coisa quem produz aeronaves. Eles chegam lá e falam, tem uma frase que eles colocam, né? O seu erro pode custar uma vida. Não tenha medo de falar. Por quê? Você imagina, alguém compra uma aeronave, uma peça, ou um detalhezinho. Então tudo isso tem que ser bem conversado. É igual a gente estava falando, né? Ter um RH é sempre fundamental para você conseguir manter uma grande empresa. E ter um advogado hoje é fundamental. Não é luxo, isso é um fundamental para a sua empresa, para você querer ter vontade de crescer, mas você precisa de manter o alicerce ali. E quando você fala que toda empresa hoje precisa de um advogado, a gente sempre fala aqui que o custo da prevenção é muito menor que o da repressão. Então, o custo de uma advocacia preventiva, o custo de você instituir normas, diretrizes, de você colocar lá na sua empresa. Por exemplo, toda nota fiscal tem que ser emitida no ato da compra pelo cliente.
Parece uma coisa simples, parece uma coisa básica, mas no dia a dia isso é esquecido. É igual como você disse, da pequena peça. Parece uma coisa muito básica, mas e tem uma frase que eu adoro, que diz assim: o óbvio às vezes precisa ser dito. Sim. No país onde a ética ainda trava batalhas diárias contra a corrupção, o compliance se firma como um alicerce, silencioso, mas vital da legalidade. Encerramos este episódio certos de que conhecer as estruturas que sustentam a integridade é também entender sobre os sistemas da justiça brasileira. E no próximo episódio da série Cúpula Criminal, deixamos os bastidores e mergulhamos em um caso que até hoje é um grande mistério. Uma história de fama, ambição, desaparecimento e morte. O caso do goleiro Bruno. Quais foram os erros? Quais verdades ainda não vieram à tona? E como a justiça reconstruiu o crime que chocou o Brasil. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!